Bom dia para você, está começando o Band Paraná, o seu jornal de economia na TV, nesta terça-feira, dia 4 de julho. E hoje nós vamos conhecer a história de uma empresa que é líder na América Latina na fabricação de mini impressoras, que nasceu em Curitiba com o trabalho de 2 estudantes. 10 anos depois, eles estão faturando 90 milhões de reais neste ano. E quem conta essa história aqui para o nosso telespectador é o Marcel Maltievski, que é o diretor de marketing e vendas da Bematec. Marcel, 10 anos voltando no tempo, vocês eram 2 estudantes começando uma carreira como professores. Hoje é muito comum o estudante pensar em trabalhar para alguém, fazer carreira dentro de uma empresa. Por que a história de vocês foi diferente? O que é que você acha que pesou? Bom, Vili, bom dia. Eu acho que o que pesou foi a vontade de empreender, né? Ou seja, eu acho que todos nós temos em determinado instante da vida a vontade de empreender, de tentar fazer as coisas do seu jeito, né? Como tanto eu como o Volney já tínhamos uma certa independência financeira, ambos éramos professores da universidade, a ideia foi aproveitar essa certa independência, né, para tentar fazer alguma coisa pelas próprias mãos. Mesmo correndo um risco, porque o mais fácil sempre é pensar na carreira como funcionário de uma outra empresa. Natural. O Volney dava aula no Cefet, tinha uma carreira à frente. Eu tinha algumas oportunidades de emprego na época em que nós entramos na incubadora. Comecei a dar aula na PUC, mas já tinha um empreendimento na área de software house, ou seja, eu já tinha uma ideia de seguir a minha carreira solo e desenvolver projetos na área de informática, né? O fato de obter capital, esse é o grande problema, é a grande barreira. Porque você pode ter ideias brilhantes, mas se você não tem o apoio, e o curioso na história da empresa, da Bematec, foi que talvez tenha sido o primeiro caso de sucesso da incubadora tecnológica. Foi, Havia exatamente. então uma equipe trabalhando com vocês e dando um apoio. Nós, quando entramos na incubadora, em 90, na realidade foi final de 89, início de 90, havia toda uma estrutura montada para que a gente pudesse ter toda a condição de desenvolver um projeto passível de fabricação, industrialização, enfim, e comercialização. Então havia um apoio muito forte do Sebrae, do IEL, ligado à Federação de Indústrias aqui do Paraná, havia o apoio muito forte do Tecpark, Instituto de Tecnologia do Paraná, havia toda uma série de instituições amparando, né, suportando esse projeto da incubadora, mas não havia, talvez, o essencial a partir de um instante, que era o dinheiro, era o capital. Ou seja, eu acho que hoje muitos empreendimentos que poderiam ir adiante e à frente, eles acabam não tendo sequência justamente em função da falta de capital. Principalmente para o jovem, né? Para quem começa um projeto que próprio. Não tem dinheiro, não tem capital próprio, às vezes tem dificuldade em conseguir o capital porque é um jovem, é um recém-formado, ele normalmente não tem um projeto muito consistente, então ele depende de que as pessoas que teriam algum dinheiro para investir acreditem no potencial empreendedor daquele jovem, tá? Eu acho que no nosso caso, o que fez a diferença foi pelo fato da gente já estar dando aula, já estar dentro da universidade, a gente já tinha uma certa postura para poder vender o projeto. Nós desenhamos um projeto bastante incipiente, mas um projeto já de projeção de resultados do empreendimento que a gente estava iniciando e batemos na porta de várias instituições de fomento, como o BADEP, na época, o próprio BNDES, Fundação Banco do Brasil, mas naquela época não havia condição de conseguir dinheiro para um projeto como o nosso. A nossa sorte foi ter encontrado um grupo de empresários aqui do Paraná, pessoas que têm empresas aqui no estado do Paraná, que resolveram investir no projeto. A primeira ideia qual era? Fabricar o quê? Já que você vinha da área de informática, ou qual era o pensamento? O nosso projeto de mestrado, porque eu e o Volney saímos do mestrado, defendemos a tese de mestrado para entrar na incubadora. E o nosso projeto de mestrado, ele já era uma impressora para telex. Na época, né? Hoje não existe mais. Hoje não. Na época ainda bem que nós desviamos um pouco o foco, porque senão estaríamos aí amargando um insucesso. Desapareceriam, né? Junto com o telex. Junto com o telex. Então o que aconteceu? O nosso know-how era um know-how de impressoras, enfim, de impacto, né? Impressoras que
aquela tecnologia que bate e marca o papel com as informações. Hoje você conhece as impressoras inkjet e laser, mas naquela época o forte eram as impressoras de impacto. E nós estávamos então desenvolvendo um trabalho de mestrado com o interesse de uma empresa local, uma empresa paranaense, líder na época na fabricação de telex, e eles compravam o equipamento de telex numa empresa de São Paulo. Estavam muito insatisfeitos com qualidade e preço e encomendaram para o curso de mestrado um projeto nesse sentido. Então eu e o Volney saímos do mestrado com um projeto ainda acadêmico, ainda relativamente incipiente, de uma impressora para telex para dentro da incubadora. O mestrado e a incubadora, então, foram fundamentais. É interessante ressaltar isso como exemplo, até para que os governantes se fixem nesse ponto, né? Você criar oportunidades para o jovem que tem boas ideias, que tem talento, que ele tenha também um apoio. Você acha que os dois fatores foram fundamentais? Fantástico, fundamental, ou seja, e a incubadora. O mestrado nos deu, apesar de ambos sermos engenheiros eletrônicos, formados por universidades locais, com bom conhecimento técnico, o mestrado, ele formatou o nosso conhecimento no sentido de aplicar em uma coisa bastante específica, no caso, uma tecnologia de impressora. E a incubadora puxou esse conhecimento acadêmico em cima da tecnologia de impressão para o mundo mais de empreendimento, ou seja, transformar aquele projeto acadêmico num produto. A incubadora fez esse processo de transição, foi muito importante. Bom, mas aí tinha outro problema, porque o telex iria desaparecer e você teria que adaptar a tecnologia que vocês desenvolviam para que ela não perdesse a sua importância. Como é que foi possível isso e partir para esse campo das mini impressoras? O que aconteceu, Vili, foi que eu falo muito em sorte, porque eu acho que sorte, a gente tem que ajudar a sorte sozinha não faz nada, a gente tem que ajudar muito, mas a sorte existe e a gente tem que contar com a sorte. O azar também. O azar também. A Bematec, ela foi muito feliz ao longo desses 10 anos de estar presente na hora certa, no momento certo, e essa tecnologia que nós tínhamos adquirido ao longo do mestrado e, enfim, melhorado na incubadora, ela nos trouxe uma oportunidade. Em 1990 para 91, os bancos brasileiros estavam trocando a tecnologia dos computadores das agências. Antigamente você tinha um computador dedicado, como se fosse um PDV, né? no balcão, no guichê da agência bancária, e os bancos estavam já pretendendo modificar essa tecnologia para PC, para a tecnologia atual que você tem em casa, todo mundo tem, que é a tecnologia de PC, que a gente chama de arquitetura aberta, de software aberto. Bom, colocando um PC no guichê do banco, eles precisariam de uma pequena impressora para fazer a autenticação, a validação dos documentos e também para imprimir todas as transações financeiras realizadas por aquele caixa. Enfim, colocando a tecnologia do PC na agência, haveria necessidade de uma pequena impressora. A gente começou a trabalhar na incubadora com o equipamento de telex, tecnologia de impressão, justamente nessa época de uma transição tecnológica. Mas que sorte é uma visão de oportunidade, ficar atento às oportunidades que surgem. É verdade, Vili. Na realidade, eu acho que a gente teve a aptidão também de ter verificado que o mercado iria para esse tipo de tecnologia, que era da mini impressora, certo? A Bematec foi uma das primeiras empresas no Brasil realmente a ter desenvolvido esse tipo de equipamento e nós paramos com o telex já em 1992, já no início de fabricação de equipamentos, nós começamos a fabricar tanto o telex em 92 quanto a mini impressora. O telex já acabou no início e tivemos um pequeno problema já no início da empresa, porque o faturamento começou a vir do telex e o telex morreu, mas já em 93 a gente acabou fechando um grande contrato na área de automação bancária. Tá certo. Daqui a pouquinho nós continuamos conversando com o Marcel Maltievski, ele é diretor de marketing e vendas da Bematec, contando essa história da empresa que hoje é líder na América Latina na fabricação de mini impressoras e começou com um projeto de estudantes aqui em Curitiba com o apoio da incubadora tecnológica. Nós já voltamos com o Band Paraná. A CBN é a maior rede de radiojornalismo do Brasil. São 24 horas diárias de notícias, com a qualidade do som FM digital. Entrevistas, debates e informação, com a melhor equipe de jornalismo. A informação que você precisa ter. 90.1 FM,
CBN Curitiba, a rádio que toca notícia. No Band Paraná, nós estamos conhecendo hoje a história da Bematec, uma empresa que hoje é líder na América Latina na fabricação de mini impressoras, a partir de um projeto de 2 estudantes, um deles está conosco, é o Marcel Maltievski. Marcel, uma curiosidade que veio a ajudar a empresa de vocês aqui no bairro Santa Cândida, em Curitiba, a se tornar uma empresa nacional e agora pensando em ser internacional, né? O governo federal, tornou obrigatória a utilização do cupom fiscal. Exato. Justamente algo que vocês fabricavam, o aparelho que faria a impressão disso. Exatamente. O que aconteceu, Vili? Mais uma vez, uma coincidência, né? Nós já atuávamos na área de pequenas impressoras para automação bancária. Até o final de 95, o forte da empresa era fornecer para grandes competidores do mercado de automação bancária. E no final de 95, o mercado de automação bancária começou a se desaquecer. Foi a ressaca do Plano Real, quando vários bancos tiveram problemas. Então o banco parou de investir um pouco em automação e a gente começou a perceber o aumento rápido na demanda por equipamentos de automação comercial. Então, rapidamente, nós adaptamos algumas impressoras nossas para o mercado de automação no comércio, automação do varejo. E abriu outro mercado importante. Abriu um outro mercado importante para a empresa, que é o que hoje sustenta a empresa, né? Então, foi um salto de mercado que a gente deu. E o que aconteceu de 95 em diante, a partir de 96, quando nós começamos a investir forte em impressoras para automação comercial? O governo modificou a legislação de equipamentos de automação para o varejo. Antigamente você tinha só a caixa registradora, o PDV fiscal, e o governo passou a permitir o uso de pequenas impressoras ligadas ao PC. Com validade de nota. Com validade de nota fiscal, que é o cupom fiscal. E em 98, o governo passou a obrigar o uso. A partir do sucesso dessa nova legislação, dessa nova especificação de produto, a adequação desse produto ao varejo brasileiro, ou seja, o uso do PC, um software e uma impressorinha para emitir o cupom com validade fiscal, o governo entendeu que deveria obrigar o varejista a usar esse tipo de equipamento. O que evita a sonegação e, de certa forma, ajudou na modernização das empresas, então? Na realidade, o papel do governo é evitar a sonegação. O governo tende a jogar cada vez mais o imposto para a ponta, acabar com o cascateamento de impostos, e ele precisa ter instrumentos melhores de auditoria da arrecadação lá na ponta, no varejo. Bom, o que o governo fez? O governo obrigou o uso desses equipamentos, visando inibir a sonegação fiscal, mas com isso a gente percebe que, até dentro do meu ponto de vista, um pouco sem saber o que estava fazendo, o governo acabou empurrando o varejista brasileiro para a automação. Porque uma impressorinha fiscal, ela não resolve o problema da automação em si. Ela precisa de um computador, de um PC e de um software. E a automação, quem faz a automação do varejo é justamente o software. Marcel, para fechar, já que vocês pensam hoje em automação 24 horas por dia, qual é o futuro? Porque a vida está ficando mais fácil no sentido operacional, de supermercado, de banco, cada vez menos papel, menos tempo perdido, né? Para onde que vamos no comércio? Olha, o futuro, Vili, o futuro tá chegando rápido, né? E a gente sabe de cara, né, de primeira, já que o varejista que não tiver automatizado, que não tiver um software, um equipamento para controle de vendas, controle de giro de estoque, ele vai se tornar muito pouco competitivo daqui em diante. Então a gente percebe que cada vez mais o varejista vai ter um PC, vai ter um software, vai ter uma impressora, né? E esse varejista vai estar provavelmente conectado via web, via internet com os seus principais fornecedores. E vai haver um processo muito rápido de automação, não só da venda do produto para o consumidor, mas também o que eles chamam hoje, no jargão aí do negócio, que é o B2B, que é o business to business, que é o varejista passando a comprar através de leilões, através de grandes atacadistas, via internet, o seu insumo, o seu material, enfim, aquilo que ele está vendendo na loja. Então a tendência é a entrada forte e rápida da internet em todo esse processo de automação do varejo. Tá certo. Marcel, parabéns pelo trabalho, pelo sucesso da empresa, a empresa paranaense que deu certo e caminha agora para ser internacional. Agradeço a sua presença conosco. Muito obrigado. Obrigado, Vili. E nós temos agora a nossa agenda empresarial desta terça-feira.